O deputado federal João Paulo Cunha tem 54 anos. É do PT de São Paulo. João Paulo nasceu em Caraguatatuba, no litoral paulista, mas viveu desde os 6 anos de idade em Osasco, na Grande São Paulo. Um dos fundadores do PT, foi vereador em Osasco, deputado estadual e está em seu 4º mandato consecutivo como deputado federal. Presidiu a Câmara no biênio 2003 e 2004. Exímio analista político, foi sempre um dos mais destacados dirigentes do PT. Participou do grupo que comandou a primeira eleição de Lula a presidente da República em 2002. Em 2005, apareceu como um dos envolvidos no escândalo do Mensalão. Em 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua pena foi de 9 anos e 4 meses de reclusão, dos quais terá de cumprir cerca de 1 ano e meio em regime fechado. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este projeto é uma parceria do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E hoje o entrevistado do Poder e Política é o deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. A entrevista está sendo realizada aqui na residência do deputado João Paulo Cunha, em Osasco, na Grande São Paulo, e também participa desta entrevista a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Deputado João Paulo Cunha, a Câmara dos Deputados deve seguir o que determinar o Supremo Tribunal Federal, e tudo indica que o Supremo determinará a cassação imediata dos condenados no processo do Mensalão? Olha, se nós tivéssemos um julgamento normal, ordinário, nós poderíamos ter ainda algumas dúvidas, ou pelo menos alguma esperança. Mas claro que nós estamos vivendo um julgamento absolutamente midiático e efetivamente um espetáculo, então pode-se esperar tudo. De qualquer forma, é bom a gente aguardar qual vai ser a decisão e qual vai ser a sentença do Supremo Tribunal Federal para depois a gente ver qual vai ser a posição da Câmara dos Deputados. De qualquer forma, é necessário, para o devido processo legal, aguardar o transitar de julgado. Somente depois disso é que a gente vai poder se debruçar sobre esse assunto. O senhor não vai tomar nenhuma decisão antes do transitado em julgado em relação ao seu mandato de deputado federal? Não, inclusive porque eu fui eleito deputado federal mais votado do PT de São Paulo, tive mais de 255 mil votos, tenho cumprido com absolutamente rigor o meu mandato, né? E acharia vamos dizer assim, uma traição aos eleitores do Estado de São Paulo que votaram em mim qualquer medida que não fosse o cumprimento de uma sentença que será, evidentemente, apresentada ao final do julgamento. Deputado, alguns ministros nesse julgamento, quando discutiram a cassação dos parlamentares e a indicação da perda imediata do mandato, eles fizeram uma colocação de que pode uma pessoa condenada por peculato, como é o seu caso, por alguns crimes, falar em nome do povo, continuar falando em nome do povo? O senhor acha que pode? Veja bem, nós estamos vivendo um julgamento que ele significa o seu resultado do presente para o futuro. O voto obtido na última eleição foi o voto baseado na sua vida pretérita. Eu tenho 30 anos de mandato. Eu não tenho um processo na minha vida. Não tenho um inquérito. Tá certo? Nunca fui acusado de nada. As minhas mãos são absolutamente limpas. Por que eu teria qualquer receio em representar o povo que me aceitou, que votou em mim? Nesse caso já houve a condenação. Não está consumada ainda, tem que aguardar o transitar de julgado. Eu tenho esperança de resolver, porque é inaceitável, é inacreditável, é uma coisa assim quase surreal você ser condenado de forma injusta. E eu afirmo isso, de forma injusta você ser condenado, contrapondo tudo aquilo que na sua vida você lutou. Então, para mim é uma dor muito grande. Claro que eu vou cumprir a sentença, eu não tenho receio disso. Mas eu vou lutar até as últimas consequências para provar que eu sou inocente, para mostrar que é uma injustiça o que estão fazendo. Agora, vocês sempre falaram que confiaram na justiça. Esse tribunal é um tribunal legitimamente indicado pelo presidente Lula, em sua grande maioria. Como
Como é que a gente vai acreditar que é injusta essa condenação? Não são os juízes que têm que ver o processo, ver os autos, e eles falaram taxativamente que houve crime. Deputado, como é que se contrapõe a voz dos juízes? Não, porque é o seguinte, juridicamente, com base na lei fria, com base na lei do papel, você pode ser condenado. Agora, não significa que é justo a condenação. Além disso, vocês precisam atentar, porque a história já conviveu com diversos julgamentos e que depois se comprovou erro judicial. Nós tivemos no Brasil, na década de 30, os irmãos Naves, tá certo? Que foram condenados à base da tortura, admitiram crimes e etc. E depois viram que foi um erro. Nos Estados Unidos, Sacco e Vanzetti, na França, no final do século XIX, o caso Dreyfus. Enfim, nós temos vários precedentes na história de erros judiciais. Ou seja, muitas vezes você condena com base na lei daquele momento, na circunstância daquela hora, e no final não significa que é justo. Mas, deputado João Paulo Cunha, não parece que é um processo diferente esses citados pelo senhor pelo seguinte, nesse caso... Não, o erro judicial não tem diferença. Não, veja só, no caso do julgamento chamado Mensalão, houve um delito assumido, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores, que classificava ele de caixa 2, o delito. O Supremo Tribunal Federal olhou o delito e falou, não, caixa 2, mas caixa 2 é um crime assim, assado, é peculiar, não, senhor, etc. Não é isso? Não. Veja, vamos pegar outros exemplos. O que aconteceu em Minas Gerais em 98? Em Minas Gerais, definiram que era caixa 2, remeteram parte do processo que chama do PSDB de Minas para a Justiça Eleitoral. Caso idêntico ao nosso, eles não, disseram o seguinte, não é caixa 2, nós não fomos julgados com base na lei eleitoral, nós fomos julgados com base no Código Penal, que é diferente. Mesmo assim, eu acho que o tempo irá mostrar a injustiça desse caso. A injustiça, além disso, é o seguinte, o componente midiático, o espetáculo, sabe? É inaceitável da forma que foi feito. Será que é inaceitável? Inaceitável porque é o seguinte, não tem como um judiciário julgar de forma isenta somente no mês de agosto. Somente o Sistema Globo de televisão, aberta e fechada, foram 5 horas de cobertura. No meu fez essa caso, contabilidade eu de fiz. 5 horas eu do quê? fiz. Diárias? 5 horas no mês de agosto. No mês de agosto. Somadas as reportagens? Somadas as reportagens. TV Globo aberta e fechada. 5 horas. Só no meu caso, 1 hora e 15 minutos. Não há juiz que resista a uma pressão dessa. Você acha que os juízes tiveram medo? E nós tivemos o seguinte, já tem outras experiências com isso. No recebimento da denúncia, o ministro Ricardo Lewandowski disse que tinha aceitado a denúncia com a faca no pescoço. Mais antigo ainda, no livro Código da Vida, do ex-ministro Saulo Ramos, na página 170, ele diz que o ministro mudou seu voto a partir de um editorial da Folha de São Paulo. Qual ministro? Tá certo? Está na página 170 do Código da Vida. Qual ministro? Ministro Celso de Mello. Tá certo? Então, é evidente que essas outro condições caso, são estamos falando aqui de outro caso, esse mencionado pelo Saulo Ramos. Outro caso, mas o tipo de pressão é a mesma. Então, não há condições de uma justiça isenta com esse tipo de cobertura. Você acha que eles tiveram medo da imprensa, é isso? Não digo que tiveram medo, mas é o seguinte, essa sociedade de espetáculo leva as pessoas a ficarem com receio. É verdade. Por exemplo, mais condenado do que eu já estou condenado, eu sofro há 7 anos. Uma acusação injusta, do meu ponto de vista. Eu já estou condenado. Veja a crueldade do espetáculo, é que não basta condenar, não basta mandar ao ostracismo e ao limbo o sujeito. É quase uma pena de morte. Então, esse tipo de julgamento não é um julgamento isento. O senhor vai para cortes internacionais questionar esse documento? Não sei ainda, vamos aguardar o encerramento. Só para recapitular e deixar bem claro, se o Supremo decidir que os mandatos devem ser cassados imediatamente, independentemente de uma votação secreta pelo plenário da Câmara, o senhor vai aguardar o trânsito em julgado para ver como a direção da Câmara vai atuar em relação a isso? É isso? Exatamente. O senhor não considera renunciar ao mandato antes disso? Não tem razão. Porque eu já tive outras oportunidades de renunciar, que todo mundo disse que eu ia renunciar, não renunciei. Primeira vez na denúncia, disseram, ele vai renunciar. Não renunciei. Enfrentei as urnas,
Fui o mais votado do PT de São Paulo em 2006. Depois disseram o seguinte, aliás, manchete, primeira página, letras garrafais de um jornal de grande circulação, dizia o seguinte, mensaleiros irão renunciar. Dizendo que eu estava cogitando a hipótese de renunciar. Nunca ninguém falou comigo, não renunciei e não vou renunciar. Não vou renunciar porque eu não tenho culpa. Não tenho culpa. E vou insistir até o final com essa mesma segurança que eu tenho de que eu não errei. Deputado, o senhor acha que é possível uma crise entre poderes, como disse o presidente da Câmara, Marco Maia? Não, eu não acho. Quer dizer, para mim é até uma tristeza, de repente, eu ser pivô de um tipo de debate dessa natureza. Eu não gostaria de ser. Não acho que há elementos para uma crise de poderes e etc. Vamos ter que arrumar uma interpretação que seja uma interpretação próxima do que a Constituição diz. Deputado, Próxima não, aliás, que seja com base na Constituição. Deputado, o senhor está preparado para ser preso? Como é que o senhor está lidando com essa ideia? Olha, eu não trabalho com essa hipótese. Não trabalho com essa hipótese. Por que não? Eu não trabalho com essa hipótese e vou lutar até o final, primeiro para provar minha inocência, segundo para não ser preso, porque você só vai, quer dizer, a prisão é feita para quem merece. Eu não mereço. Então eu não trabalho com essa hipótese ainda. Tá certo? Mas o senhor nunca pensou na possibilidade, porque o senhor está condenado. O senhor está condenado e não existe como recorrer dessa condenação, a não ser o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem se mostrado muito decidido na condenação. Mas veja, eu tenho recursos ainda. Eu tenho embargo infringente, tenho embargos declaratórios. Eu sou confiante nas provas. A Procuradoria-Geral da República levou 7 anos para não ajuntar um documento de prova no meu caso. Um documento. O relator, ministro Joaquim Barbosa, no meu caso, não é que ele não teve prova. Ele apresentou um relatório contra as provas, porque eu produzi prova que me absolvia. E ele foi contra as provas, o relator Joaquim Barbosa. A ponto de, nos últimos dias, não só ter ido contra as provas, como ter sido irresponsável. De ter dito coisas que não estão no auto da sua boca. O juiz não pode dizer quando não tem prova. Ele disse recentemente assim, porque na residência oficial se negociava propina. Onde está escrito isso? Qual o documento que embasa a fala do ministro Joaquim Barbosa sobre isso? Eu acho que o que embasa é o fato de o senhor ter se reunido com o Marcos Valério na residência oficial e dias depois ele ter vencido uma licitação na Câmara e o senhor ter pego 50 mil reais na boca do caixa por meio da sua mulher. Mas isso, ao contrário, ao invés de agravar, atenua. Porque se fosse para falar de propina, eu não conversaria, eu pediria para ele me levar pessoalmente. Não precisaria depois mandar minha mulher no banco, entregar o documento, tirar xerox, assinar. Mas imagina, o senhor não imaginava que seria descoberto isso, não, né, senhora, deputado? não, senhora. Pegou esse dinheiro, pagou o serviço foi prestado, foi entregue com o recibo de pagamento. Mas como que é uma coisa irregular isso? Mas, deputado, não é um pouco... para um cidadão comum e mesmo para um juiz, quer dizer, o fato de se pegar um dinheiro na boca do caixa que não é registrado, isso não é mas como não foi registrado? Antiético Como e não algo... foi registrado? Não foi registrado. Banco, como que não? Não, ela registra? assinou, houve assinatura de um documento interno das empresas do Marcos Valério, mas não era algo comunicado. Mas você vai no banco, indicado por alguém que é responsável pelas finanças, te entrega um documento para assinar, o banco, no balcão do banco. Como que uma pessoa ignorante vai saber de que isso não se trata de um documento bancário? Mas é um empresário que está concorrendo a uma licitação na Câmara dos Deputados, ganha essa licitação e dias depois esse parlamentar que preside essa instituição e ele ganhou essa licitação, a sua esposa vai pegar um dinheiro no banco. Mas isso não foi é dele, irregular? Isso não é, lógico que não, dizer, para usar uma palavra um pouco mais forte, até imoral, vamos dizer assim? Não foi por indicação do empresário, foi indicação do tesoureiro do partido. Mas, deputado João Paulo Cunha... A pessoa que foi buscar não sabia, porque, por exemplo, se fosse eu diria, não, isso aqui está errado, porque está no nome da empresa. Mas a pessoa que foi buscar não sabia de nada. Ela, aliás, não tinha obrigação de saber. Sequer que aquela sigla escrita lá significava uma agência de publicidade. Mas, deputado João Paulo Cunha, nesse caso, o dinheiro foi usado, segundo a sua defesa, para pagar a realização de pesquisas eleitorais? Não, alegações não, foram efetivamente. Exato, as pesquisas estão juntadas no processo. Se era uma operação assim, por que pagar em dinheiro? Por que
o tesoureiro do PT ou as finanças do PT não podiam fazer o pagamento direto para Porque essas empresas? essa é uma situação real, Fernando, uma situação real. Você está fazendo um ano antes as pesquisas para você ver o cenário eleitoral de cada cidade, tá certo? Nem tudo é no sistema oficial. Mas, deputado, veja só, o pagamento saiu do banco. O pagamento seria de um dinheiro que o PT tinha acesso por conta de empréstimos, que, enfim, tinham sido feitos lá. Se o dinheiro era do PT e o PT queria gastar pagando por uma pesquisa, como foi o caso, e depois o senhor apresentou notas fiscais, é curioso, no mínimo, para uma pessoa que lida hoje com um banco na internet, todo mundo sabe, ninguém faz pagamento em dinheiro de 50 mil reais. Mas hoje, Fernando, Hoje se ou há 10 anos. Se você falasse para mim hoje, claro que eu ia falar o que você está falando. Mas na época, no calor da disputa, na circunstância da situação, tá certo? Você pede para a pessoa fala assim, você pode buscar lá? Vou recusar. Não tinha como recusar. Fui lá e peguei. Deputado, partindo do pressuposto da sua verdade, que existe a verdade da defesa, que é a sua verdade, Isso. existe a verdade da acusação, os juízes chegam à palavra final da verdade do que eles chamam de verdade dos autos, mas partindo da sua verdade, partindo de Nesse caso não é a verdade dos autos, é a verdade de juízes contra a verdade daqui. Mas é a verdade Seria que um a princípio sociedade bom, diz que seria são um os juízes que têm que dar a Seria um palavra final. princípio bom de que ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono da verdade, mas a sociedade, por meio das suas instituições, elege os ministros, né? Delega aos ministros essa palavra. A sociedade final, não elege né? o ministro. A Delega sociedade ao ministro, elege ao o poder juiz. judiciário e elege o poder executivo. Exato, delega ao juiz a palavra final. Ok, mas partindo da sua verdade, houve Caixa 2. Caixa 2 é um crime. Quando é que o PT resolveu partir para um crime para ter condições iguais ou melhores que as que seus adversários? E isso não é extremamente imoral, antiético e muito contraditório com o discurso que o PT sempre teve? Não, isso é verdade, mas o PT já admitiu que praticou o crime do Caixa 2. Nós já admitimos. O problema, Mônica, é o seguinte, é que parte da sociedade e parte da oposição e parte grande da mídia não admite que o PT tenha assumido somente o crime de Caixa 2. É insuficiente para a parte da mídia, é insuficiente para a parte das elites brasileiras. O que eles querem é que o PT sangre cada vez mais. O que eles querem é chegar na liderança máxima do PT, que é o Lula. Então não basta você admitir. Porque, veja, em tese, se você admitir um crime, eu admiti o crime, eu pratiquei Caixa 2. Eu vou ser processado por esse crime, que eu estou admitindo ele. Nesse caso do processo do Mensalão, não bastou a gente admitir o crime. Não bastou a gente admitir o erro. Tá certo? É necessário que seja exposto em praça pública, que seja condenado por mais tempo, que seja... É isso que exigem. Mas só do ponto de vista, só para eu aprofundar um pouquinho mais só essa questão. Por que o PT decidiu partir para o crime para se igualar ou se sobrepor aos seus adversários? Isso não é antiético? Essa pergunta de novo. Quando é que o PT deu essa virada? O senhor participou de alguma reunião sobre isso? O PT não decidiu partir para o crime. Para o Caixa 2. O PT não, Caixa 2. Não. O PT não decidiu de forma formal, de forma pensada. Ele não decidiu partir para o crime. O que o PT fez, e esse foi o erro, foi entrar na prática tradicional dos partidos brasileiros. Por quê? O PT achou que não dava para chegar ao poder se não entrasse nesse mesmo método? Já estava no governo. Não, na eleição do Lula que houve havia uma série de compromissos da eleição de 2002 que não conseguimos cumprir, que a gente arrastou para 2003, 2004 para cumprir. Então, foi um erro? Foi um erro. Financeiros? De compromissos financeiros. Foi um erro. Agora, já está admitido isso. Agora, o PT foi colocado, ele entrou numa encrenca e... Agora, do meu ponto de vista, para o PT, o Mensalão é página virada. Aliás, tem que ser compreendido assim. O PT tem que entrar numa fase, no passo seguinte. O PT tem que se reinventar, tem que descobrir e apresentar à sociedade novas bandeiras, novos sonhos, novos programas. O PT tem que dar um passo adiante, deixar para trás o Mensalão. E o Mensalão agora é um problema que quem está no processo vai ter que resolver. Ponto. O PT é olhar para frente, caminhar para frente. Para o PT deve ser uma página virada. Sobre o Caixa 2, toda a cúpula do partido no final de 2002, início de 2003, sabia o que se passava? Não. Claro, não, o senhor não sabia? tem como. O senhor sabia? Não sabia.
Não, mas esse dinheiro para pagar, por exemplo, a pesquisa, como o senhor alega na sua defesa, o senhor não sabia? No meu caso. No meu caso. Sabia. No meu caso. Não, eu procurei o tesoureiro Delúbio Soares apresentando uma demanda e ele atendeu essa demanda. Foi isso. Então, para este caso específico, a minha Mas o relação senhor sabia foi que era sobre Caixa isso. 2? Não, eu fui saber depois, né? Agora, o PT se colocou numa encrenca aí do Caixa 2, né? Como partido, na verdade, e as responsabilidades acabam sendo respondidas individualmente, porque é assim que funciona o sistema. Isso não é injusto? O senhor não acha que... Como que é? Não entendi. O PT se colocou nessa encrenca, nessa situação como partido, não foi uma coisa que só um fez, foi o partido todo que fez, mas as responsabilidades são respondidas individualmente, né? Isso não é injusto um pouco? Quer dizer, o que o senhor esperava mais solidariedade do partido? O partido não tinha que responder coletivamente? Eu acho que o partido nunca faltou com solidariedade, né? Eu acho que o partido foi e é solidário, e eu tenho certeza que continuará sendo solidário. Agora, evidentemente, todo ato, mesmo que feito em nome de um coletivo, ele é feito por pessoas, por indivíduos, tá certo? E se foi cometido erro, esses indivíduos é que são os responsáveis. Na realidade, a instituição, que é muito maior do que todos nós, não pode ser responsabilizada por atos que nós fizemos. Mas o partido, pelo que eu entendi, numa última reunião bem recente, decidiu que não vai, por exemplo, fazer manifestações de rua contra o Supremo Tribunal Federal ou manifestações populares também a favor dos senhores que foram condenados. Isso daí fica dentro do que o senhor esperava do PT? O PT poderia fazer essas manifestações? Eu acho que está correto, porque o fato do PT decidir não fazer esse tipo de manifestação não significa que falta solidariedade. A solidariedade existe, continua existindo sem nenhum problema. Agora é correto que o PT dê um passo adiante. E o passo adiante significa, inclusive, não se preocupar mais em colocar todas as suas energias para fazer esses atos. O senhor mencionou agora numa resposta que o objetivo de alguns é fazer com que o PT sangre e fazer com que seja atingido o principal líder do PT. O principal líder do PT é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta semana foi tornado público o conteúdo integral de um depoimento do empresário Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República, dado em setembro. E nesse depoimento, ele, não estou fazendo juízo de valor sobre o depoimento, mas ele diz, Marcos Valério, coisas muito além do que disse quando foi convocado pela CPI que apurou o caso. O senhor acha que ele está falando a verdade agora? Fernando, eu desconheço formalmente o que foi falado, do jeito que está tomou falado, etc. Né? Não, eu tomei conhecimento hoje de raspão olhando o jornal O Estado de São Paulo. Então, eu prefiro não fazer comentário, inclusive por desconhecer com um pouco mais de profundidade isso. Ele diz que uma parte dos recursos arrecadados por ele no chamado mensalão serviram para pagar despesas pessoais do ex-presidente Lula. O senhor acha que isso é possível? Eu não sei, preciso ver direitinho o depoimento não, antes ele de falou fazer isso. qualquer comentário. Ele fala isso. O jornal diz isso. Sim, mas pelo conhecimento que o senhor tem, tanto do Marcos Valério como do jornal presidente Lula... Não, do Marcos Valério eu tenho pouquíssimo conhecimento. Tanto do ex-presidente... Mas o senhor conhece, enfim, fez campanha aqui em Osasco, ele fez... ganhou uma licitação na Câmara e fez um caixa aí do PT, e o senhor... mas isso aí não implica a gente conhecer. O senhor tem algum conhecimento. O senhor acha que esse escândalo pode chegar no presidente Lula? O senhor acha que é possível que o ex-presidente tenha tido despesas pagas pelo Marcos Valério? Não, eu não sei, eu não conheço. Independente do senhor conhecer o que é a matéria disso, o senhor acha que é possível que isso tenha ocorrido? Não sei, não me sinto em condições de responder isso sem ter conhecimento. Agora, deputado... Só para encerrar esse capítulo, Marcos Valério, ele fala explicitamente que esteve com o presidente Lula, que o presidente Lula sabia de todos os empréstimos que foram feitos, empréstimos que agora são considerados fraudulentos pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor, do melhor do seu conhecimento, acha que o presidente Lula sabia? Não, pela demanda do presidente no primeiro mandato, é muito difícil que o presidente soubesse ou acompanhasse qualquer tratativa dessa natureza. Eu acho que o presidente não tenha nenhum conhecimento e não era obrigação dele acompanhar o desempenho do PT. Agora, é claro que vamos ver um pouco mais de dados sobre isso para depois a gente poder opinar com um pouco mais de profundidade. O presidente falou que foi traído à época que o escândalo ficou conhecido. Quem que o senhor acha que o traiu? Também não sei. Aí é o presidente que deve falar se ele sente isso, se sentiu isso. O senhor tem alguma intuição sobre isso? Não tem intuição.
falar agora um pouquinho sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. Há muita polêmica nesse julgamento e uma das que surgiram recentemente diz respeito ao ministro Luiz Fux, que antes de ser nomeado, indicado, aliás, ministro, esteve com réus, esteve com o ex-deputado Paulo Maluf, segundo deputado do PT, Cândido Vacarezza, esteve com Zé Dirceu e pediu voto, esteve com o Stedley, esteve com o senhor também. O ministro Luiz Fux pediu o seu apoio? Não, o ministro Luiz Fux, eu tive com ele conversando, foi exatamente na ocasião da minha passagem pela Comissão de Constituição e Justiça, e ele, como é autor do anteprojeto do Código Civil oriundo do Senado Federal, fui conversar com ele sobre isso. Na casa dele? Na casa dele. O senhor e o Cândido Vacarezza foram conversar Exatamente. com ele sobre isso, mas tinham outros empresários lá, tinham outros advogados. Essas pessoas estavam participando dessa conversa sobre o Código Civil? Isso só mostra a transparência da reunião. Era uma reunião com muita gente, então evidentemente você não poderia mas tratar de... Mas o deputado Cândido Vacarezza disse que era né? uma reunião fechada, que tinham empresários, tinha advogados, que ele não gostaria de falar o conteúdo da reunião. É uma reunião transparente isso? Porque ele me disse que era uma reunião fechada na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, não, eu estou dizendo não aberta. Isso. Eu conversei com o ministro Luiz Fux sobre o Código Civil. Inclusive, depois constituí uma comissão, articulei para montar uma comissão que está trabalhando na Câmara, aliás, em estado avançado, a proposta do novo Código Civil. Então, isso foi o que eu tratei. E junto, na mesma mesa, nós tínhamos várias pessoas. Claro que cada um deu sua opinião ali na hora e tal, e depois fui embora. Não se falou de mensalão? Não se falou nem de mensalão e nem de Supremo Tribunal Federal. E por que muitos réus tinham a impressão de que ele votaria com os réus e depois agora saíram falando mal dele? O senhor tinha essa impressão de que ele votaria com vocês? Não, eu tinha a impressão que eu poderia ter voto da maioria dos ministros do Supremo, porque dele, inclusive. A minha tese estava super bem feita, né? O advogado Alberto Zacarias Toron fez um bom trabalho e as provas que nós juntamos foram provas consistentes, fortes, né? Infelizmente nós não conseguimos convencer o conjunto dos ministros, né? E a maioria dos ministros, no caso do peculato e da corrupção, a maioria votou para condenar. No caso da lavagem de dinheiro, veja bem que nem para a pena conseguiu formar uma maioria folgada, né? Eu fui condenado na pena com 5 votos, né? Então, para ver que é uma situação muito mais de disputa dentro do Supremo Tribunal, no caso da lavagem de dinheiro. Eu espero, de forma sincera, que agora, na apresentação dos embargos, a gente possa, novamente, insistindo com as provas, trazendo provas novas aos autos, a gente possa alterar algumas votos. Vai apresentar alguma prova nova? Vou apresentar, pelo menos poderia uma dizer prova o quê? nova. Sim, porque veja bem, o procurador-geral e depois o ministro relator, presidente do Supremo, ele tem um critério muito seletivo de análise de documentos, né? Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele fez um relatório em agosto de 2005, no calor da CPI, no calor do escândalo. Depois teve o relatório definitivo. O relatório definitivo absolveu a Câmara a licitação, a execução contratual e aprovou as contas da Câmara. Esse relatório, o ministro relator dá pouca importância, ele dá mais importância para o relatório feito em agosto de 2005, que aponta eventuais irregularidades, que depois, no curso do processo, foram analisadas com mais profundidade e foram julgadas regulares, todas. O mesmo vale para um outro relatório que chama do controle externo da Câmara, aliás, controle interno da Câmara, Secretaria de Controle Interno da Câmara, que foi produzido um relatório, que o relatório originalmente está imprestável. Por quê? Porque o sujeito que foi nomeado, o servidor que foi nomeado para o controle interno da Câmara, depois se percebeu que não havia sido formalizado o ato de ascensão a esse cargo. Portanto, tudo aquilo que ele foi produzir, tudo aquilo que ele produziu não serve como prova para um processo dessa magnitude. Isso não foi tornado nos autos. Nós vamos levar agora. Entendi. Por que isso é importante? Porque uma das bases de acusação para a minha condenação é esse relatório do controle interno da Câmara. Entendi. Bom, e depois, o que aconteceu? Depois a Câmara continuou com uma auditoria e, ao final, disse que não havia nada irregular, meu nome sequer é citado.
Deputado, o senhor foi presidente da Câmara em 2003, 2004, um período em que ministros foram nomeados para o Supremo Tribunal Federal. Ao longo desses 2 anos e nos anos posteriores, quando o senhor também foi deputado, o senhor foi procurado por candidatos a vagas no Supremo Tribunal Federal. Quais foram eles? Eu fui procurado e me sinto muito lisonjeado por isso. Mas, evidentemente, foi numa relação de auxílio, de ajuda e de buscar apoio, cada um com o seu pleito, entendeu? Quais e foram esses ministros? eu não me sinto à vontade para declinar o nome de nenhum deles, porque, inclusive, precisaria autorização ou então eles declararem, né? Carlos Aires Brito procurou o senhor? O ministro Carlos Aires Brito é uma pessoa ótima, um companheiro nosso de longa data, e durante o ano de 2003, certamente ele conversou comigo, eu era presidente da Câmara. Joaquim Barbosa? Não, eu prefiro parar aqui. O senhor não gostaria de mencionar se teve um encontro com o Joaquim Barbosa antes de ele ser nomeado? Não. Por quê? Não tive encontro com ele. Não teve? Não. Não teve encontro com o Joaquim Barbosa. Com Aires Brito teve, porque até ele foi filiado ao PT no passado, é isso? Exatamente. É correta essa forma de nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, na sua opinião? Se alguém achar que há uma fórmula melhor, é só apresentar uma Então, emenda à senhor, que Constituição. Eu acho que é uma forma que tem mostrado ser correta no Brasil. Nós não temos tido. Inclusive agora, nesse episódio do Mensalão, foi provado que não há necessariamente vínculo entre quem indica e o que pensa um juiz. Os ministros do Supremo deram agora uma demonstração de absoluta independência, autonomia, altivez, votaram de acordo com as suas consciências e de acordo com os autos. Eu acho que, por exemplo, particularmente no meu caso, poderia ter tido um mergulho um pouco mais vertical, conhecer um pouco mais os dados e poderia ter um resultado diferente. Ricardo Lewandowski, o senhor encontrou quando ele era candidato? Não, eu prefiro não comentar, porque foi uma relação muito mais de lá para cá que eu ficaria numa situação deselegante falar. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta rápida, sobre uma pessoa que foi sua secretária durante anos, a Silvana Japiaçu, e que acabou morrendo neste ano. As informações têm é que ela estava muito deprimida por conta do processo do mensalão, o nome dela sempre era citado, embora ela não fosse citada como ré. Você acha que tem alguma relação, esse estado de saúde dela e a trágica morte dela esse ano com o processo do mensalão? Eu acho. Por quê, hein? Eu acho porque ela se sentia muito injustiçada, porque inclusive há uma ação de improbidade contra ela, que ela não tinha nenhuma responsabilidade, a responsabilidade era toda minha, ela não tinha nenhuma responsabilidade. No entanto, de forma até cruel, era sempre citada, sempre repetida e etc. E que envolvia as relações dela, inclusive relações particulares e pessoais, que acabavam expondo a própria família. Isso foi alimentando uma angústia, uma tristeza. É uma relação pessoal dela, né? E foi alimentando uma tristeza, uma melancolia, uma angústia que levou a essa trágica morte. Com o senhor, a gente queria falar um pouquinho sobre a sua questão pessoal também. Como é que o senhor recebeu no dia da condenação? Qual foi a sua... Porque eu me recordo que o senhor apareceu numa fotografia com os olhos inchados, com muito triste. Qual foi o impacto da notícia? Qual foi a sua reação? Para mim foi muito difícil, porque, veja, eu estava numa campanha aqui em Osasco, ia ganhar as eleições, né? Estava muito confiante nisso, as condições eram boas e de repente veio uma notícia dessa. Até hoje eu não descobri por que eu fui o primeiro a ser julgado. O meu caso ficou praticamente 17 dias, meu caso junto com o Banco do Brasil, praticamente 17 dias na mídia. Eu acabei de citar para vocês, foi 1 hora e 15 minutos só da Rede Globo, só da Rede Globo. Então foi uma cobertura absolutamente desproporcional. De qualquer forma, foi muito dolorido, né? Foi muito dolorido, foi uma situação de sofrimento. E esse tipo de dor é uma dor assim que se fosse uma coisa só em você suportaria, né? O duro é quando essa dor ela esparrama, ela envolve família, envolve amigo, envolve companheiros, envolve uma série de outras pessoas. Então, se você pudesse pedir para que ficasse só concentrado em você, né? Então é uma dor muito forte. Eu acho que
esse processo de dor, ele não leva inexoravelmente à morte, eu acho, né? Muitas vezes leva à morte. Então ela pode também servir como um momento de corte, um momento de mudança, um momento de superação, que eu espero que seja isso. Como é que o senhor definiria isso? Quer dizer, o senhor se sentiu num primeiro momento desesperado, o senhor se sentiu com medo, o senhor se sentiu envergonhado, o senhor se sentiu impotente. Como é que a gente poderia, que palavras, como é que o senhor traduziria o que o senhor sentiu naquele momento da condenação? Esse tipo de coisa, Mônica, é a seguinte: você vê a brutalidade da vida nos outros, né? Das mais diversas formas. Você nunca imagina que pode chegar até você. No meu caso pessoal, a grande dor era a seguinte: vou repetir, eu tenho 30 anos de mandato, né? Eu estou no meu 7º mandato. Eu fiz da minha vida uma opção pela simplicidade, uma opção pessoal minha, né? Eu nunca fiz nem do dinheiro e nem da fortuna razão da minha vida. Eu nunca procurei dinheiro, nunca fiz disso razão da minha felicidade ou da minha vida. Então nunca dei conta para isso. Sempre fui o máximo possível solidário, socialista, etc. Moro há 21 anos na mesma casa, que é nessa casa aqui, né? De vereador a deputado federal fui lutando, fazendo e etc. De repente, você ser acusado por aquilo que você nega há tantos anos é a maior dor que tem, né? Por exemplo, eu sempre disputei muito para que houvesse uma reforma política no Brasil e fui cair na malha daquilo que eu criticava. Eu lembro até que no final da década de 90, eu fiz um artigo quando o Helmut Kohl foi condenado na Alemanha a pagar 3 milhões de dólares na época por um desvio no seu partido. E ele, que tinha sido responsável pela unificação da Alemanha, para fazer aquele império que é a Alemanha, condenado daquele jeito. Eu fiz um artigo dizendo que o sistema eleitoral alemão era bom e tinha aqueles problemas. No nosso, era um sistema muito ruim e tinha muito mais problema. E que a corrupção estava na origem de quase todos os problemas que nós tínhamos. Invariavelmente, os escândalos que se apresentavam tinham origem no financiamento de campanha. Eu tenho isso escrito, está tudo aí na minha história. E de repente eu me vejo condenado por aquilo que eu sempre critiquei. O mesmo vale para a luta contra a corrupção. Eu sempre fui muito crítico, eu nunca tive uma visão patrimonialista, muito pelo contrário, né? E de repente você ser acusado disso, então essa que foi a grande dor. E depois vem um sentimento de impotência, porque há uma avalanche tão grande que você não consegue parar, você não consegue brecar. Porque quando as coisas são menores, você sabe que vai demorar 10 dias, um mês e vai passar, tudo bem. Mas isso já vem 7 anos, agora em agosto foi a condenação, agora nós já estamos há 4 meses, 50 sessões do Supremo, ainda não vai terminar, vão virar o ano, pode uma virar série prisão? de pendências, pode virar um monte de coisa. E você faz o quê, né? Você reclama para quem, né? Deputado, tem muita força. O senhor chorou muitas vezes nesse processo? Chorei muitas vezes. Como muitas vezes mesmo, assim? Muitas vezes mesmo, porque é exatamente isso. Quando você fica sozinho, você começa a perguntar por quê. Então você leva meio que, né? Você extravasa de que jeito, né? Você ficou um pouco trancado em casa, não ficou assim, pouco fechado aqui? Ninguém conseguia falar com o senhor, eu me recordo que... Não. Eu fiz a opção de não falar com ninguém, mas também fiz questão de não ficar muito fechado, porque isso poderia levar a uma tragédia, como às vezes leva. Né? Então era melhor você ir conversar e etc. Como assim uma tragédia? Todo mundo pensa como sair da morte. Porque você vai fazer o quê? O senhor chegou a pensar nisso? Entendeu? Passou pela sua cabeça? Passou pela minha cabeça, claro. Como passou? Entendeu? De que forma? Passou vendo as várias experiências no mundo, lendo um pouco como a gente lê, sabendo um pouco do que acontece. Claro que você pensa em tudo. Então a melhor forma é você saber que você tem que ir para a luta. O senhor está dizendo que o senhor pensou em suicídio? Pensei. Chegou a pensar como faria, inclusive? Não. E como que o senhor saiu disso? Não, porque você pensa, você vai... Por isso que eu disse o seguinte: esse tipo de dor, esse tipo de angústia que te leva a esse, vamos dizer assim, a esse beco, a morte não pode ser a saída inexorável, entende? Tem que ter outra saída, senão não teria muita razão. Então, a partir disso, eu percebi que eu tinha que buscar uma chance de crescer, de virar e etc. E vou fazer isso, Qual foi o impacto disso? Para mim, as coisas nunca caíram no céu.
o que me indigna, deixa eu contar para vocês aqui, eu trabalho desde criança. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu pegava o trem 20 para 7 da manhã aqui em Quitaúna, pegado na mão da minha mãe era empregada doméstica. Ela trabalhava o dia inteiro e eu trabalhava o dia inteiro numa fabriquinha da patroa dela, enchendo os vidrinhos de um detergente parecido Pinho-Sol, enchia, fechava, rotulava, botava na caixinha, fechava. Trabalhava o dia inteiro, pegava o trem à noite com a minha mãe, voltava, ia para a escola. Trabalhei na feira, engraxei, vendi sorvete, trabalhei em loja, trabalhei numa loja aqui vários anos chamada Esporte São José, depois fui para a metalúrgica, meu pai foi metalúrgica. Então veja, a minha vida nunca foi uma vida tranquila. Por isso que eu não aceito lição de moral de ninguém. Não aceito que alguém venha me dar lição de moral. Quem? Porque a minha moral foi construída agarrada na mão da minha mãe pegando o trem, ou então tirando a botina de óleo do meu pai quando ele chegava da fábrica. Essa é a minha moral, essa é a minha ética. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Então eu fico indignado que as pessoas vêm querer falar, e como se estivesse tratando com um bandido, pô. Se estivesse tratando com um marginal, as pessoas não conhecem a vida da gente. Quer dizer que toda a vida pretérita não vale nada. Mas a ministra Carmen Lúcia fez uma colocação, se não me engano, em relação ao genuíno, a pessoa pode andar reto a vida inteira na estrada, mas se uma hora ela acelera um pouco e atropela alguém, de qualquer forma ela tem que ser punida. Não foi um pouco isso que aconteceu? Não, esse é um exemplo que eu sempre penso, que tem um pouco de verdade nela também. Mas não significa que seja justo. Você não reconhece nenhum erro, nenhuma... Eu reconheci o erro. Que na verdade é incompatível com tudo que o senhor está falando. Não, eu estou dizendo que nós erramos. Não, mas o eu errei também. Mas na sua defesa... Pratiquei o caixa 2, por isso que eu tinha que ser punido, de fato. Mas não como corrupto. Não, mas deputado, na sua defesa, peculato, o senhor diz que não é... O peculato, o que o Supremo está fazendo é de uma crueldade que eu tenho certeza que nós vamos reverter. Inclusive voto de ministros que já deram o voto. Porque o peculato, olha só, Fernando, o ministro relator disse que eu desviei em conluio com a agência 1.092.000. De onde provém esse 1.092.000? Vocês são jornalistas, vocês conhecem. O mercado publicitário é regido por regras próprias, inclusive leis. A agência, o próprio nome original já diz, ela agencia, ela ganha comissão por isso. O que são esses 1.092.000? Todo recurso obtido pela agência do percentual que ela ganhou dos anúncios veiculados, inclusive na Folha de São Paulo. De 1.092.000, 369.000 provém da Globo. Globo, Folha, Estado, Correio Brasiliense, Estado de Minas Gerais, 0 Hora, tudo, Record, SBT, Bandeirantes. Esses 1 milhão é a comissão que ela ganhou do contrato assinado e com a regra estabelecida pela lei. Então como que eu posso ter desviado? Porque o crime de peculato é um crime de ofensa à administração. Os seus, como diz lá o Supremo, os verbos nucleares é apropriação e desvio. O que eu me apropriei disso? O que eu desviei disso? Anunciou na Folha de São Paulo. Quanto é o anúncio? R$500. Dos R$500, 15% vai para a agência. É assim com a Nestlé, com a Coca-Cola, com a Ambev, com a Volkswagen, com a Hyundai. Todo mundo faz isso. Então, eu pagar por peculato por um crime desse... Deputado, se o senhor não obtiver sucesso em reverter essa pena, haverá prisão. O senhor planeja, como é que vai ficar a sua família? Como é que o senhor está se planejando para a hipótese do senhor ficar pelo menos 2 anos em regime fechado? Em relação à sua família, em relação à vida? Eu já disse, eu vou repetir, eu não trabalho com essa hipótese, porque eu vou lutar até o último momento para provar que é uma injustiça isso. Não, tudo bem, o senhor não Tá trabalha certo, com essa porque hipótese, a o senhor vai não lutar. trabalha, mas ela existe. Pois é, mas ela existe, eu não para mim, tá certo? Para mim, é uma luta até o final. Eu não vou jogar os pontos agora, eu não vou admitir isso agora. Não vou admitir. O senhor foi multado também. A boa multa. São 370 mil reais. O senhor declarou em 2010, na eleição para deputado federal, um patrimônio declarado de 376 mil. Praticamente o mesmo valor da multa. Eu nem sabia disso. Fui olhar, coincide. Como o senhor vai fazer para pagar essa multa? Eu vou entregar a minha declaração de bens e meu extrato bancário ao Supremo Tribunal e ele decide o que ele faz. Eu não tenho o que esconder.
E pode pegar todos os meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, pode pegar meus parentes até o 6º, 8º grau para ver se consegue alguma coisa, fora do patrimônio que cada um tem. Entendeu? Pode buscar. O senhor vai entregar o seu patrimônio ao Supremo? Não, o Supremo é que vai decidir, vai querer tomar a minha casa, Tem um bem de família, talvez não o possa. bem da minha filha, o que vai fazer? Mas daí como que o senhor então pretende? O senhor espera Porque, então que seja veja bem, anistiado da porque, multa? veja é bem, isso? ó, se eu perder o mandato, uma hipótese que eu perco o mandato em janeiro, eu não tenho renda, eu não tenho empresa, não tenho comércio, não tenho consultoria, não tenho nada. Como o senhor vai fazer? O senhor vai pedir Não dinheiro tem nada. emprestado? O que o senhor vai Tá fazer? certo? Como o senhor vai viver? Eu vou ter que buscar uma outra fonte de Essa sobrevivência. hipótese o senhor já deve estar considerando. Essa outra forma de sobreviver vai ter que ser compatível com o que o Supremo vai querer, porque eu vou viver do quê? Eu não tenho do que viver. É porque é por possível enquanto. O senhor poderia pedir dinheiro emprestado ou alguém fazer uma Não, vaquinha para ajudar o senhor? eu não vou pedir dinheiro emprestado, vou pedir dinheiro emprestado, eu vou pagar esse empréstimo que jeito? Sem saber qual vai ser a minha situação futura. Mas essa hipótese é real. O senhor perder o rendimento como deputado, o senhor já tem em vista o que poderia fazer para se sustentar? Não tenho. Eu quero, caso consuma a perda do mandato, eu vou voltar a estudar, vou me preparar, vou fazer uma transição na minha vida. Agora, imediatamente, eu não tenho. Você vai continuar na militância política? O senhor imagina que depois de cumprir a pena, se houver a pena como se desenha, o senhor vai continuar na militância? Como é que o senhor vê o seu futuro político? Não, eu vou continuar fazendo política. É a minha vida isso. Né? Não precisa ser partidária, não precisa ser com cargo. Eu vou continuar falando daquilo que eu sempre falei, de justiça, de solidariedade, de fraternidade, dessas coisas que sempre foram combustíveis para a minha vida. Para finalizar, o senhor recentemente disse que o PT vai passar o bastão, que essa geração petista está passando o bastão. No entanto, esse novo PT não tem mais a bandeira da ética, não defende mais, por exemplo, a descriminalização do aborto, tem medo de falar do kit anti-homofobia. O PT não está extremamente acuado. Como é que vai ser esse novo PT e essa nova geração? Vão ser só gerentes, administradores? Essas bandeiras todas históricas do PT, como é que elas ficam com essa nova geração para quem vocês vão passar o bastão? Tem duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, é uma bobagem achar que somente técnicos e gerentes imunes à política, isentos de colaboração partidária, resolverão os problemas do Brasil. O problema do Brasil não é problema de gerente, é problema de política. É qual a política que você implementa em cada instância, em cada lugar. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que o PT tem trabalhado de forma acuada. Por quê? Porque é um cerco, mas vocês têm que saber, têm que reconhecer isso. É um cerco que o partido ainda não descobriu os instrumentos de romper esse cerco. Eu vou repetir para vocês, só Globo de São Paulo, o julgamento deu 5 horas. Aí tem gente que fala, não, o julgamento não foi permeado pela política. Claro que foi, mesmo que a imprensa não quisesse. Por que marcaram na véspera da eleição? Por que começaram com o meu caso e terminaram o caso do Zé Disseu no dia da eleição? Por que o ministro relator marcou a sua viagem no segundo turno, no dia do segundo turno? Por quê? Alguma coisa há. E isso, olha, se somente pela Globo teve essa cobertura, imagina as outras redes, imagina tudo, jornal, rádio, pelo Brasil afora. Claro que teve um comportamento político esse julgamento. Isso é que não pode ter. E diante disso o PT fica acuado. Isso quem perde é a sociedade. Porque o PT poderia puxar a sociedade. Mas aí fica um paradoxo. Se ele vai muito na frente, a sociedade fica muito atrás, ele perde a sociedade. Então ele tem que dar uma recuada. Então uma parte dos meios de comunicação, eles impedem o Brasil de avançar. Essa é a minha leitura. Impede o Brasil de avançar. Porque você não tem força política que seja capaz de puxar na direção. Então é isso. Deputado, nós estamos com o tempo estourado, mas eu tenho mais 2 perguntas muito rápidas. Pediria para o senhor, se possível, exercer aí a concisão. Teve um escândalo recente envolvendo pessoas e tráfico de influência no governo federal e uma das personagens foi Rose Noronha, que foi chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo. O senhor conheceu Rose Noronha, foi secretária do presidente Lula, etc. O senhor não acha que o PT, em algum momento,
né, porque o PT, o presidente Lula, agora o presidente Dilma, tinham que ter mecanismos e ferramentas para impedir que esse tipo de coisa ocorresse? Olha, Fernando, até agora, isso aí também a gente vai ter que esperar baixar um pouco a poeira para ver o tamanho dessa notícia, entendeu? Algo aconteceu, né? Dessa notícia, porque eu tenho a impressão que ela é demasiada. Eu tenho a impressão que ela é muito menor do que o apresentado. Porque, veja, relações pessoais que se conversam, entendeu? Não pode servir de instrumento para você condenar um sistema político, entendeu? Um partido e etc. Então, eu acho que a gente precisa aguardar um pouco mais. Eu acho que tem muita injustiça no meio do caminho. Então, eu acho isso. Na política, quem tem sido melhor, Dilma ou Lula? Os dois, cada um ao seu tempo. Mas quem é melhor? Os dois, cada um ao seu tempo. Lula pode voltar? Eu acho que não, eu acho que o mais correto é a presidenta Dilma ter mais um mandato, inclusive para consolidar aquilo que ela vem plantando agora. Os momentos mais difíceis desse processo pessoais aí para o senhor, sua família também sofreu, o senhor já falou, quem que consolava quem? É um consolo recíproco, né? Eu com a família comigo, eu com os amigos comigo, eu com os companheiros comigo. Eu acho que foi uma relação solidária. Muito bem. Obrigada, deputado. Deputado João Paulo Cunha, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL.